Bom, pessoal, o outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o princípio da subsidiariedade do Estado. O que é esse princípio da subsidiariedade do Estado? Bom, o Estado é uma estrutura na qual nós observamos um grupamento de indivíduos com uma determinada finalidade. O Estado é com objetivos comuns e o Estado está aí, seja ele a União, os Estados-membros, o ente personalíssimo, o Distrito Federal, os municípios, mas o Estado está aí para a consecução de determinados fins, tá? Determinados objetivos. E o princípio da subsidiariedade do Estado, alguns autores abordam como sendo uma perspectiva do Estado não como um fim em si, ou em si mesmo, ou seja, o Estado voltado apenas para o bom funcionamento da estrutura administrativa, mas como um meio que propicia a vida em sociedade. Então, alguns autores colocam, né, que o Estado não é um elemento finalístico. O Estado é um meio para que se tenha a estrutura dessa sociedade funcionando para que se propicie, para que se dê conta da vida em sociedade, né, que também é bastante complexa. Nós temos uma sociedade que é dividida em classes sociais, nós temos desigualdades variadas, enfim, vários elementos que estão aí que colocam em xeque a atuação do Estado. A Taliba Nogueira, um grande jurista, ele coloca uma situação interessante, que o Estado é meio e não um fim, né? O Estado é um meio para que se atinja a uma determinada finalidade, mas o Estado não é esse fim. Tá? E o exemplo clássico que ele coloca é de que, por exemplo, né, uma família que precisa encaminhar seus filhos para uma escola. Tá? Então o Estado proporciona a escola, proporciona a educação, mas essa família precisa atravessar um rio. O que o Estado pode fazer? Né? No mínimo, o Estado pode construir uma ponte para que essa família ou que determinadas famílias possam chegar à escola, conduzir seus filhos em segurança. Então ele coloca que o Estado vai promovendo o quê? O mínimo, o mínimo, o mínimo do mínimo. Tá? O Estado não vai fazer uma ponte lá passando o tapete vermelho, uma ponte de ouro, para que se chegue até a escola. Tá? Mas nós precisamos cada vez mais o quê? Pressionar o Estado a fazer determinadas coisas, e não por interesses políticos, tá? Por interesses isolados. Aquela questão, né, da estrada que chega lá na porta da fazenda do político. Por que chegou lá? Porque o político é dono daquela fazenda, obviamente. Então, aquela estrada que cortou um determinado local para quê? Para o político chegar lá mais rápido, né? Chegar na sua propriedade ou na sua cidade. Enfim, nós temos vários elementos que permeiam essas questões todas. Então, cabe ao que? Ao Estado, nesse exemplo, construir a ponte, né? Além da educação que ele dá, minimamente possível. Tá? Então, o princípio da subsidiariedade do Estado é abordado por alguns autores. Então, basicamente, esses elementos são importantes, são complexos, mas que transformam e nos levam a exercer um papel de cidadania frente ao ente governamental, frente àquele que está, o gestor municipal, gestor estadual, distrital, ou o próprio presidente da República, os nossos governadores, os políticos na sua essência. Político não é só para aparecer na época do voto. O político tem que exercer um papel contínuo, habitual, estar presente na sociedade, né, no local onde ele teve aí os seus votos, ou não, né, onde ele já teve os seus votos, ele dá uma atenção, mas ele vai conquistando cada vez mais áreas, conquistando cada vez mais participações na sociedade. Isso é importante, isso é política. Tá? Lembre-se daquilo que Aristóteles disse: todo homem
todo ser humano é um animal político, tá? Nós temos interesses na sua essência.